Mas a mentalidade que ele deve olhar fundo imobiliário é como se ele estivesse comprando imóvel para renda de uma maneira mais inteligente. Ao invés dele comprar um apartamentão e pagar 500 mil reais, 600 mil reais, 800 mil reais, ele vai diversificar em diversos imóveis. Tá? Então, essa é a mentalidade. Vamos supor que você tivesse milhões para investir. Vocês tivessem. Que imóveis vocês comprariam para 2023? Vocês não comprariam imóvel para 2023. Vocês comprariam daqui pro resto da vida. Né? Então não tem imóvel para 2023. 2023 é curto prazo. Né? Imóvel é longo prazo. Longo prazo, 7, 10 anos para frente. Para vender em 10 anos? Não. É daqui para frente. A gente leva esse período para passar um ciclo econômico completo. Não é porque 7 a 10 anos. A gente leva mais ou menos esse período para passar por um ciclo econômico completo. Não é uma regra, né? Isso é uma média. E o ciclo imobiliário também. Vamos pegar a Laje de exemplo. A gente teve... Lá para 2013, a vacância em São Paulo, mínima, 2, 3% de vacância, enfim, média na cidade, significa que não tinha imóvel para alugar. Laje corporativa, tô falando de laje corporativa. E aí o que acontece, né? O que é o ciclo imobiliário? Não tem laje para alugar. Aí os construtores percebem isso, falam, cara, eu vou construir. Vou construir a roda. Quem? Todos. E começam a construir. 3 anos depois, 4 anos depois, eles entregam todos ao mesmo tempo. Aí você tem uma super oferta de imóvel. A vacância na máxima. A vacância vai pra máxima, né? E o preço do aluguel, o proprietário... Vacância é falta de aluguel, tá? Exato. Falta de demanda pra aluguel. Exato, espaço vago, bastante espaço vago. E aí o proprietário ele não consegue repassar. O cara chega pra você e fala, cara, eu preciso aumentar o teu aluguel. Mas se você aumentar, eu vou pra sala do lado. Exatamente. Aí o cara não consegue. Nesse momento, a gente não consegue nem ter repasse de inflação. Por isso que é errado o investidor ficar lá, o IPCA foi 5%, mas o aluguel não aumentou 5%. Você tem que olhar o contexto. Tem que olhar o contexto, histórico, né, inclusive. E aí, aí aqueles imóveis começam a ser absorvidos, vai chegar um momento que não tem mais imóvel. Essa hora que o proprietário consegue chegar, olha, a inflação foi 5, mas eu quero 10% a mais. Você não consegue nem falar, vou sair, porque você não tem pra onde. Você precisa ficar aqui. Você não vai sair aqui da Faria Lima e ir lá pra Sorocaba, né? O teu escritório de advocacia que ocupa uma laje de 1.000 metros quadrados. Você vai pagar. Então, assim, esse ciclo é importante a gente observar. Como a gente teve a gente teve a falta de imóvel em 2013, a gente teve uma super oferta que veio ali 3, 4 anos depois, 2017, a gente estava inclusive em recessão aqui no Brasil. Naquela época o pessoal parou de construir. Hoje a entrega é mínima. A vacância em São Paulo está elevada, deve estar em torno de 23%, 22% hoje. A vacância é 23%? Na média da cidade de São Paulo. Se a gente vai para Itaim, a gente vai para Faria Lima, cara, é 3, 4%. A gente vai para Vila Olímpia, deve estar em torno de 8%. A gente precisa de uma vacância menor do que 10%. Para que o mercado fique favorável ao proprietário. Vacância de qual tipo de imóvel? Laje corporativa. Laje corporativa. Isso é muito do movimento da própria pandemia, né? Que muita gente foi para home office, entregou laje e aí acaba tendo... A pandemia potencializou. Oferta, né, de laje. Em 2019, né, antes da pandemia, a gente já estava vendo alguns fundos imobiliários com imóveis nessas localizações prime repassando aluguel acima da inflação. Só que a pandemia jogou... o cara devolveu o espaço, né? Reduziu o espaço, jogou todo mundo pro home office. A galera tá voltando. É só você dar uma volta de carro aí na Paulista, na Faria Lima. O restaurante tá lotado, trânsito. Isso já mostra que tá lotado. Na época tinha uma tese que o pessoal ia pro home office. Mas não aconteceu. E com essa alta de vacância em relação aos imóveis não residenciais corporativos, de forma geral, você acredita que tá tendo algum tipo de bolha ou só um momento de mercado que tende a... No corporativo, eu acredito que não, cara. Não mesmo. Então o pessoal tá voltando, os aluguéis estão começando a ser reajustados. Então eu acho que a coisa tá muito bem equacionada ali, né? O que a gente observou muito? Imóveis espaçosos de alta qualidade, o preço aumentaram demais, né? Absurdamente. Você vai pra casa, você vai pra regiões no entorno de São Paulo, e aí se você for partir do princípio que a bolha é o preço descolado dos fundamentos, é possível sim, porque a galera simplesmente aumentou o preço. Isso cria uma falsa sensação no investidor, assim, o cara, geralmente o investidor, isso é normal do ser humano, né? O horizonte dele de histórico é o que ele conhece. Eu tô acompanhando o mercado há 3 anos, o imóvel só valoriza. Então o cara tem essa mentalidade. Aí ele compra um apartamento, na planta. Na máxima histórica. Na máxima histórica. E depois, se ele vai vender, talvez ele não consiga. Se ele vai alugar, ele vai ter que jogar o preço lá pra baixo. Ele vai receber aquele apartamento sem piso, né, sem armário. Cara, e vai gastar ali 500, 600, 1 milhão pra comprar um apartamento desse. E o mais uns 500 pau pra deixar redondo. E o objetivo do cara era o quê? Renda. Nem de todo mundo, renda. Porra, se ele começar a comprar fundo imobiliário hoje, ele já recebe mês que vem, cara. Mas você sabe qual que é a grande beleza do fundo imobiliário nessa história inteira? E a gente viu isso, passado recente, a gente tem visto 2 coisas. Primeiro, o cara fez uma reserva de emergência, né? Na renda fixa, lá, Tesouro Selic e tal, enfim. Onde for, talvez até na poupança. Cara, aí ele vem pra bolsa. É uma excelente porta de entrada. Primeiro, por causa do dividendo todo mês. Segundo, vou montar uma carteira de ações, com foco em dividendos também, porque o cara tá começando a tatear, né? Cara, se o cara tiver um banco, uma petroquímica, uma empresa de comércio varejista, você acha que o cara... qual a possibilidade do cidadão comum, né? É que a gente gosta de finanças, mas qual a possibilidade do cidadão comum entender todos esses modelos de negócio a ponto dele investir corretamente? Fundo imobiliário tem as suas particularidades, óbvio, mas o core do negócio, a raiz ali, é assim. O galpão te dá renda como? Tem um inquilino lá. O shopping te dá renda como? Tem um inquilino lá. E a laje? Tem um inquilino lá. E se for uma universidade? Tem um inquilino lá. Basicamente, você dá espaço pro cara. A gente tem outro tipo de fundo imobiliário que investe em dívida.
fundos de então, de papel, mas o cara entendeu, né? E aí ele começa a ler demonstração financeira, que é bem simples, cara. A receita ali é o que vem do aluguel, a despesa é uma taxinha de administração, quando tem uma dívida é pouco. Eu abro o balanço aí da Americanas e abro as demonstrações de um fundo imobiliário. De qualquer empresa, né? Então isso é o primeiro ponto. Então assim, o cara que quer aprender de verdade, o que mais tem das pessoas só que é uma diquinha, ele não leva nada a sério, né? O cara não leva academia a sério, não leva estudo a sério, não vai levar investimento a sério, enfim. Mas o cara que leva, cara, o mundo vai se abrir pra ele. Porque ele vai pra ações, ele vai investir no exterior. Ele abriu um mundo de possibilidade pra ele. Segundo ponto, a renda recorrente, cara. Isso é muito mais importante que as pessoas julgam. A vida no mundo mágico da imaginação do Instagram é assim. Você precisa viver com 50% do seu salário, 20% é lazer, 30% você investe. Sei lá, eu não sei quanto que é essa conta, né? E as pessoas esquecem, né? As pessoas esquecem. Geralmente é um garoto de 18 anos dando conselho de vida para um cara de 55. Né? E as pessoas esquecem, assim, ó. Finanças pessoais, vamos dividir aqui. Finanças, a gente vai ter que entrar no acordo, porque a gente vai botar matemática financeira aqui, a gente vai ter que entrar no acordo. E o pessoais não. Pessoais é muito pessoal. Então você tem o cara lá que tem 2 filhos, eu tenho 3 filhos, cara. Eu sei o que é o dia a dia. Eu sei o que é você ter o orçamento ajustado, a tua esposa te lembrar que precisa vacinar as crianças. Se você levar na clínica de vacinação, tem que deixar R$1.000 lá. Ou seu filho falar que tem uma festa na escola, que você vai falar, você não vai, porque você não vai comprar presente pro seu amigo, porque apenas 30% para não sei. Isso não existe, cara. Isso é vida real. Estoura o cano da cozinha na minha casa, vazou a laje agora lá. Filtração, você tá laje. Isso é vida real. Isso é vida real, cara. E a galera tem que ter noção disso. O fundo imobiliário permite você virar essa chave. Ó, esse mês eu não vou investir nada, mas eu tenho dividendo ali para aumentar meu patrimônio. Esse mês faltou R$1.000. Eu tenho de onde tirar sem ter que vender meu patrimônio. Tá? Pandemia a gente viu isso. O salário da galera foi cortado. Quantas pessoas? Pela metade, né? Às vezes. Quem tinha fluxo de caixa, só inverter o fluxo. Cai lá na conta da SP, da BTG, onde o cara tem conta. Pô, vou pagar minha conta com isso aqui. Quem não tem que vender patrimônio, ou se endividar, etc. Então, isso é fantástico no seu portfólio de investimento. E o cara, se o cara perceber isso, ele vira a chave.